a médico, o que você realmente precisa saber para ter seu CRM em mãos e poder dar o seu primeiro plantão. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre formação, o que é importante, o que você deixa para lá e como você deve orientar sua carreira para aquilo que você sonha. Mas eu diria que o primeiro passo é você saber o que você sonha. Quem você quer ser quando crescer. Se você já tiver uma identidade definida, você pode definir algumas prioridades no seu curso, orientando sua formação nessa direção. Por exemplo, se você sabe que você quer ser um cirurgião que atua em medicina privada e pública, você vai desde cedo aprender sutura, procedimentos, vai acompanhar de um plantão de emergência e vai também acompanhar um cirurgião mais velho para entender aquela dinâmica do centro cirúrgico. O que é muito diferente se você, por exemplo, quer ser um empreendedor. Ali você vai precisar saber sobre negócios, administração, mercado de saúde, gestão de clínicas. Se você não sabe ainda, você deve ter uma formação generalista, e é essa que eu vou abordar hoje com vocês. O primeiro passo é o seguinte: vocês estão todos acostumados que as pessoas ensinem as coisas para você. Mas o ensino, a mera transmissão de conteúdo, é algo passivo. O que a gente deve fazer para a nossa vida é aprender. Você capta uma informação porque alguém te falou, porque você assistiu ou porque você leu, e você tem que saber não só reter aquilo, mas como usar aquilo na sua prática. Não adianta eu ficar ouvindo informação se eu depois não lembro ou se eu não faço daquilo algo transformador na minha vida. E aí começa. O que eu tenho que aprender? Desses monte de coisa que ficam me ensinando na faculdade, o que é importante? As diretrizes curriculares de medicina foram feitas por um grupo de especialistas em educação médica. Pessoas que passam a vida estudando isso, vendo o que funciona e o que não funciona. Segundo elas, um médico generalista tem que saber os princípios de gestão, tem que saber sobre educação, não só estudar e aprender, como ensinar, principalmente aos pacientes, e tem que saber sobre atenção à saúde, que é a assistência médica, aquela que você sonhava quando estava no ensino médio. O primeiro passo é o seguinte: na maior parte das faculdades, o ensino de gestão em saúde é voltado para o SUS, porque esse é um dos objetivos da diretriz, que o médico esteja habilitado e tenha boa parte da sua carga horária no Sistema Único de Saúde. Ele é uma bênção nesse país e ele é super importante para a sua formação. Mas pode ser que você tenha interesse na gestão de clínicas ou hospitais privados. Nesse caso, é muito provável que você tenha que fazer uma formação complementar. Hoje, o mais comum é fazer um MBA e depois tentar um programa de trainee. No nosso mercado, há pelo menos 3 grandes empresas hospitalares com ações listadas na Bolsa, e todas elas têm espaço para aqueles que querem ser estagiários nessa área. Dentro da área de gestão, você tem que saber qual é o papel meu como médico nas discussões ético-políticas do SUS. Por exemplo, se um novo tratamento chega ao mercado, como as canetas emagrecedoras, mas ele é muito caro, ele tem benefício, mas é muito caro. Qual deve ser o posicionamento do governo? Ele deve dar isso para a população a custo-efetividade? Esse é o exemplo de discussão que você precisa ter um médico participando e é uma das áreas que a gente tem que estar habilitado a ter. Também devemos participar das ações de planejamento e avaliação. Se eu sou um médico de família, quem é a comunidade que eu atendo? Quais são as doenças mais prevalentes? Quais campanhas eu vou fazer para minimizar o impacto dessas doenças? Quais ações de saúde eu quero promover? É extremamente importante que a gente conheça as redes de atenção em saúde. Se você vai para uma residência, num hospital público, e você não sabe como é o referenciamento e o contra-referenciamento, você vai ficar perdido. Cena clássica no hospital universitário é o paciente fala assim: doutor, eu preciso ir no oftalmo, que eu não estou enxergando nada. Você olha, ele é diabético, pode ser que tenha uma retinopatia, mas você vê que a córnea está opacificada, faz um diagnóstico diferencial com catarata. Você, clínico, sem ferramenta, não consegue fazer o diagnóstico diferencial. E você quer encaminhar para o oftalmo. E aí, ele marca no próprio hospital, que é terciário, ou ele tem que ir na atenção básica para marcar? Na atenção básica do município onde o hospital está, onde ele mora. Esses são exemplos de situações que todos nós temos que saber para quando a gente começa a atuar. Também precisamos conhecer sobre trabalho em equipe. Os médicos não trabalham isolados. Mesmo no seu consultório, você vai precisar de uma rede de relacionamento de outros profissionais te apoiando. Em hospitais é indispensável.
O médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, terapia ocupacional, nutrição, todos eles fazem parte de uma linha de cuidado. Um dos bons marcadores se o hospital é bom é se ele faz um round multidisciplinar para que todos participem do contato para a saúde. E por fim, marcada aqui com uma linda estrelinha no alto, que é aquele assim, ó, guarda no coração, é aprender sobre epidemiologia e bioestatística. Das diversas aulas de saúde coletiva que vocês vão ter, epidemio e bioestatística, eu diria que são indispensáveis. Você tem que dar atenção, porque você vai usar elas todo dia. Na epidemiologia, para você conhecer as doenças mais comuns, elas vão aparecer mais vezes. Você precisa saber elas bem, a fundo, em suas diversas apresentações. Segundo, você precisa conhecer a sensibilidade, a especificidade, o que é a razão de verossimilhança, ou seja, o quanto que aquele resultado influencia na probabilidade de um diagnóstico. As pessoas costumam passar batido por essa matéria na faculdade, mas ela é importante não só para você interpretar a literatura, como também para que você possa tomar as decisões com os exames que você pede para o seu paciente. Passada a fase de gestão, a gente tem que se preocupar com educação. A educação que eu transmito para o paciente e para a equipe multiprofissional naquilo que me compete. E como eu, médico, me mantenho atualizado. O conhecimento médico, ele é exponencial. A quantidade de coisas que são publicadas novas cresce a cada dia. Você não vai conseguir olhar tudo que está saindo. Você precisa saber filtrar o que é mais importante e, principalmente, o que você tem que incorporar na sua prática diária. Então, eu diria que o primeiro passo é que a gente tem que participar do letramento, da educação, do ensino do paciente. Na época da pandemia, a gente fez uma pesquisa no hospital universitário em que eu trabalho. E a gente viu que no ambulatório onde eu atuo é com hipertensão resistente. São mais ou menos ali uns 200 a 300 pacientes. Quase 80% não tomavam todos os remédios que estavam na receita de forma correta. Quais eram os obstáculos? Polifarmácia, múltiplas posologias, falta de acesso ao remédio por custo, mas muito também crença. As pessoas ouviam uma história do vizinho, algo que um familiar falou, e acreditavam mais nisso, ou no influencer, do que em você, médico. Então você precisa saber como se posicionar, porque se o paciente não entender por que ele tem que fazer aquele tratamento daquela forma, ele não vai aderir às coisas que você está passando para ele. E a educação é super importante, não só sua, para você se atualizar e se aprimorar no cuidado, mas também da equipe com quem você trabalha. Não adianta você fazer um curso de ACLS e saber tudo sobre RCP se na hora do hospital as pessoas que trabalham com você não tiverem em sintonia. Vai ser bateção de cabeça. Então, o treinamento para o aprendizado individual, mas principalmente o treinamento em equipe, ele é extremamente importante. E o aprendizado do médico, ele deve ser norteado pela prática baseada em evidência. O que isso fala para vocês? Se vocês têm dúvidas sobre um assunto, vocês devem consultar uma fonte científica, um estudo que abordou aquela população que você está preocupado, que fez uma intervenção ou um diagnóstico e quais foram os desfechos que aquilo aconteceu. A fonte primária da informação, aonde eu vou pela primeira vez, que é chamada literatura primária, são as publicações originais nas revistas científicas. E elas ficam organizadas numa base de dados, a mais famosa delas, o PubMed. Quando a gente está estudando um assunto, quando esse assunto é muito raro, a primeira evidência que aparece é um relato de caso. Às vezes, você tem vários casos para relatar, como num estudo de caso-controle. À medida que você vai conhecendo um pouco mais sobre a doença, aparecem os estudos de coorte, de acompanhamento longitudinal. Você vai saber os fatores de risco, o que implica num desfecho, até que surja um tratamento. E você vai comparar o tratamento novo, ou com placebo, se for algo que não tem tratamento, ou com um tratamento padrão, quando é algo novo. Quando você tem mais de um ensaio clínico, você consegue fazer uma revisão sistemática para juntar aquelas evidências e até juntar os resultados naquilo que a gente chama de meta-análise. Quanto mais alto nessa pirâmide, mais certeza a gente tem daquilo na medicina. E isso tudo fica lá nas revistas que ficam publicadas normalmente no PubMed, que é a nível internacional. Tem o Embase, que é europeu, tem o Lilacs, que é latino-americano, tem o Cielo, que é brasileiro, algumas doenças como tuberculose e dengue, especialmente importantes.
Mas vocês sabem que ler uma pesquisa científica é demorado, é trabalhoso e há muitas pesquisas científicas. Então existe um jeito da gente tentar direcionar a nossa leitura, o nosso aprendizado, a nossa aula. Um livro-texto, ele tem uma explicação completa sobre um assunto. Ele pega desde o início, explica o quanto aquilo é comum, qual é a fisiopatologia, como se manifesta, que exames você precisa, como você faz o diagnóstico, como estadia, gravidade, tratamento e acompanhamento. O problema é que os livros-textos eles ficam desatualizados com frequência, mesmo aqueles que você está lendo em formato digital. Numa tentativa de compensar isso, alguns produtos como UpToDate e Dynamed fazem grandes resumos daquilo. Pegam experts na área que mantêm um texto online periodicamente atualizado. O maior problema é que essas fontes são muito longas. Se você pegar, por exemplo, fibrilação atrial no UpToDate, você deve ter ali uns 30 artigos diferentes sobre o tema. Você pode pedir uma ajuda para a inteligência artificial, mas o problema da inteligência artificial é a fonte dela. Mesmo que você atribua a ela um papel de médico e dando contexto, pode ser que ela utilize uma fonte que não seja tão adequada. Dos diversos tipos de inteligência artificial, um dos que eu acho revolucionários no aprendizado é o Notebook LM, em que você diz quais fontes ele pode usar. E aí sim, a partir de fontes seguras, ele faz um resumo para você. O Whitebook, o aplicativo do qual eu sou editor e responsável técnico, ele nada mais é do que um aplicativo de conteúdo e ferramentas para a prática médica, em que médicos especialistas vão à literatura primária, consultam tudo que está saindo sobre a doença, fazem então um texto sobre aquilo, mais objetivo e mais direcionado para a prática. E eles então colocam ali o que de fato você tem que botar no seu dia a dia. Ele é periodicamente atualizado, está em português, é de fácil acesso tanto na web quanto no celular. É para mim hoje a ferramenta número 1 quando eu estou atendendo alguém do meu lado, seja no consultório, seja no plantão. E eu tenho os artigos de revisão narrativa. São artigos escritos por pessoas, publicados em revista, só que em vez de ser uma pesquisa científica, ele é uma revisão de o que foi publicado sobre aquilo, é como se fosse um capítulo de livro numa revista científica. O grande problema da revisão narrativa é quem escreveu. Se é uma pessoa de qualidade, se a pessoa tem didática, se ela está com algum viés, dando preferência a alguma fonte em relação a outra, e por isso você tem que conhecer muito bem a fonte daquela revisão. A sua prática médica, ela vai ser influenciada pela evidência científica, pelas coisas que você aprende na sua prática, mas também pela pessoa de quem você está cuidando. Cada vez mais na medicina, a gente precisa incorporar o paciente em nossas decisões. Acabou a época do médico paternalista. Inclusive, esse é um comportamento que existe um pouquinho em alguns usuários do SUS, que a gente tem que tirar. Não é o médico que manda na vida do paciente. O médico tem o saber. Ele compartilha o saber com o paciente, explica prós e contras de cada caminho. Mas aquele caminho tem que fazer sentido para a pessoa que você está cuidando. Cuidado na hora de estudar. Eu sei que talvez você esteja me assistindo ou me ouvindo num celular, mas esse celular, se ele ficar com o WhatsApp ou com o Instagram aberto do seu lado enquanto você estuda ou trabalha, você vai perder concentração e você não vai memorizar e guardar as coisas como deveriam. Agora que a gente falou sobre como eu aprendo um pouquinho de gestão, suficiente para eu atender, como eu me mantenho atualizado e participo da educação dos pacientes, afinal de contas eu preciso que eles tomem um remédio, eu agora tenho que saber, ok, Ronaldo, como eu viro médico de verdade? Aquele médico que você sempre sonhou ser. Esse médico tem que ser capaz de sentar no consultório, ouvir sua história, te examinar, elaborar hipóteses para o que você tem, saber avaliar a gravidade daquilo e te propor um tratamento. Também é o ideal que a gente saiba atuar nas principais urgências e emergências, aquelas que são mais comuns, não todas que aparecem no The Pitt, meu seriado favorito, mas certamente da maioria delas. E esse médico que faz diagnóstico, que salva vidas, ele precisa ser capaz de se comunicar e de trabalhar em equipe. Eu diria que essa habilidade é fundamental. Eu hoje ouvi um amigo, diretor de um importante hospital da cidade, e perguntaram a ele, além do conhecimento técnico-científico, né, da experiência, o que é mais importante quando você contrata um médico? E ele falou, o quociente emocional. Não há dúvidas sobre isso. Por isso, hoje,
o foco tem saído daquele médico que sabe tudo para aquele médico que sabe fazer tudo da forma correta. E por isso, ao longo do curso médico, a gente tem tentado colocar cada vez mais ensinos práticos, então é saber fazer, e a avaliação dessa competência. A ênfase é em demonstrar habilidades, em fazer na prática. E aí coisas como mini CAX, OICE, começam a aparecer na rotina e na prática de vocês. O médico completo, ele tem que conhecer o assunto, claro, se você não estudar, você não vai saber fazer. Ele tem que saber colocar esse assunto na prática e ele tem que ter algumas características emocionais, cognitivas importantes para a sua prática. Afinal de contas, a gente lida com vidas humanas. E eu vou começar justamente por essas habilidades emocionais. A primeira delas diz respeito a você. Vocês, com 20, 22 anos de idade, estão vendo as pessoas sofrerem, adoecerem, morrerem. É uma carga emocional enorme. Além disso, existe a carga pessoal. Será que eu vou ser um bom médico? Será que eu vou saber fazer isso tudo? É muita coisa para uma pessoa só. Então, pode ser que alguns de vocês sintam esgotamento. Dorme mal, não está afim de fazer nada, está de mau humor, brigando com todo mundo, ranzinza. Se isso estiver acontecendo com vocês, soa o sinal de alarme e pede ajuda. A ajuda vem, primeiro, estabelece limites. Cada um tem o seu, mas você tem que ter a hora de estudo, a hora de prática, a hora de descanso, a hora do exercício. O exercício, a alimentação e o sono são muito importantes e dependem só de você. Mas você também vai precisar de uma boa rede de apoio. As conexões sociais são particularmente importantes nesse cenário. Tenha o apoio dos amigos. É claro que existe um amigo tóxico, e se você foge dele. Mas dos amigos de verdade, um para ser o ombro do outro. Hoje, você pode ser o melhor, o mais hábil e o mais conhecedor de medicina. Mas se você não tiver uma boa comunicação, uma boa conexão com o paciente, com sua família e com as pessoas que trabalham com você, você não vai ter espaço na medicina. E aí, a primeira coisa que a gente tem que ter, depois que você cuida do seu emocional, é ser uma pessoa correta. Não só correta, de honesto, de fazer as coisas da lei, mas a gente tem que ter muita atenção aos valores e aos costumes de onde eu estou trabalhando. A gente tem que ter ética. A medicina atual não tem espaço para qualquer tipo de segregação ou discriminação. Nós temos que ser diversos, inclusos, tratar as pessoas com equidade. Isso inclui, por exemplo, o médico ele pode ter suas convicções religiosas, suas preferências políticas, mas quando um paciente senta na frente dele, mesmo que ele tenha convicções religiosas, políticas ou sexuais diferentes, ele tem que ser bem tratado como qualquer outro paciente. E isso é fundamental em nossa prática. A coisa mais importante quando você está com um paciente não é só ouvi-lo, mas é ouvir, entender o que ele está falando e que aquilo influencie nas decisões que você vai tomar. Essa é a escuta ativa. Não é deixar o paciente falar o tempo todo. Até porque se falar o tempo todo, o tempo da consulta acaba. Ele precisa falar, mas ele precisa se sentir compreendido. E para isso, você vai precisar conhecer os valores do seu paciente e os medos que ele sente, porque isso vai influenciar nas decisões. Cena clássica de quando eu trabalho na cardiologia é: achamos lesões graves na coronária, trivascular com tronco. Nesse cenário, hoje existe angioplastia como opção, mas a gente sabe que, dependendo dos fatores de risco, a cirurgia tem resultados superiores. Ora, imagina a cabeça do paciente. Ele quer fazer um cateterismo, que ele daqui a 2 dias está de alta e volta a fazer tudo, ou ele quer abrir o peito com 1% de chance de morrer, 2 meses de recuperação. Esse medo, ele precisa ser abordado com você na conversa do paciente, porque ele precisa entender que, apesar do medo, há diferenças nas opções, e isso tem que ser levado em consideração. Então, hoje, as decisões nossas, elas têm que ser prós e contras, consentimento informado, dividido com o paciente, mas eu preciso entender o que é importante para o paciente. E aquilo tem que influenciar as decisões que a gente está tomando. Um dos momentos mais difíceis da formação do médico
é quando ele tem que dar a sua primeira notícia difícil. Um exemplo, diagnóstico de câncer, que aquele câncer não tem cura, ou que o paciente talvez esteja partindo. Para isso, existem vários protocolos, e a minha preferência é pelo SPIKES. Prepare um ambiente onde você tenha privacidade. Sente no mesmo nível do paciente. Evite que você esteja de pé e ele deitado ou sentado. Tem que estar no mesmo nível, porque não há hierarquia nessa relação. Começa perguntando, o que já te falaram sobre o caso? Depois você pergunta, o que você quer saber? O quanto de detalhes você quer que eu entre? Use uma linguagem adaptada ao paciente. Deixe ele expressar as emoções. Pergunte sobre as emoções. O que você está sentindo? Se você perceber a emoção, por exemplo, a pessoa chora, nomeia, fala, eu entendo que você esteja triste e preocupado. E combine uma estratégia de tratamento baseado nisso. Funciona, na absoluta maioria das vezes, os pacientes se sentem acolhidos e aumentam muito a chance de sucesso do tratamento. Outra estrelinha. Eu botei uma estrelinha lá em epidemiologia e bioestatística. Agora, a segunda estrelinha é o cuidado médico, ele deve ser centrado no paciente. Você deve atuar para garantir a ele escuta ativa, ambiente psicologicamente seguro, está presente. Então, ele vai te solicitar. E no seu horário de trabalho, você tem que estar presente. Temos que ter um tom cordial e comunicar com ele numa linguagem que ele entenda. E você vai adaptar a linguagem conforme o ambiente que você está trabalhando. Mas como eu prometi a vocês, não é só de formação emocional que o médico vive, senão ele vira um charlatão. Ele precisa saber e saber fazer. Começa com as primeiras aulas práticas. Essas aulas práticas, ali em torno do 3º e 4º ano de formação, você começa olhando como os médicos atendem. Depois, você no internato vai começar você a atender. Se você está no internato em que você só observa as coisas, você precisa trocar o local do seu internato. Se você só olhar, você não vai aprender. Você vai atender. Com supervisão? Com supervisão. Alguém do seu lado vendo o que você está fazendo. Mas tem que atender. Para que você, quando residente, consiga atuar como médico. Quais são os procedimentos necessários, ou seja, as habilidades técnicas indispensáveis a um generalista? Aquelas necessárias para situações de urgência e emergência. Ou seja, reanimação cardiopulmonar, Basic and Advanced, estabelecer uma via aérea, protegê-la e colocar em ventilação mecânica, obter um acesso venoso, conseguir uma linha arterial, fazer sutura, drenar abscessos e, claro, com anestesia local. E eu diria que hoje, para todas as especialidades, clínica, cirurgia, GO, pediatria, medicina de família, cresce a necessidade e o uso do ultrassom beira-leito. Isso vai ajudar você a melhorar a acurácia do seu exame físico. Atenção, ele não substitui o exame físico. Ele ajuda você a melhorar a sua acurácia. E o que você deve saber sobre isso tudo? O porquê? O conhecimento médico começa com você lendo uma coisa, o que é aquela doença, como ela se manifesta, como eu diagnostico, como eu trato, né? Esse é o carro-chefe aí da medicina. Por que essa doença acontece? Por que ela se manifesta assim? Porque esse é o tratamento. Dizem que se você sabe 5 porquês de uma coisa, você sabe aquela coisa a fundo. E isso começa com você adquirindo bons dados. Então, o primeiro passo do raciocínio clínico é ouvir e examinar. Todo médico generalista deve ser treinado a elaborar hipóteses diagnósticas e propor um plano de tratamento. Preste atenção, plano de tratamento não é passar remédio sempre. É propor o que será feito. Todo médico tem que saber, de a partir de uma história de exame físico, ter hipóteses diagnósticas e propor um tratamento, mesmo na ausência de exames complementares. Tá? E é assim que a gente toma decisões. Então, eu ouço um paciente, eu examino ele, construo a minha lista de problemas, ou seja, as coisas que eu tenho que investigar, ou diagnosticar, ou tratar. Depois, eu vou para a minha avaliação. Meu paciente está sob risco de vida? Existe alguma atitude que eu tenho que tomar de forma imediata? Segundo, eu sei o diagnóstico dele? Se eu não sei, quais são as hipóteses? Sempre que eu estou investigando um caso mais complexo, eu preciso ter 2 a 4 hipóteses diagnósticas. Se eu tenho uma, eu provavelmente estou fazendo fechamento precoce ou ancoragem. Eu vou ter uma aula especial só sobre raciocínio clínico para vocês. Mas se eu estou fazendo
Várias hipóteses é que eu não ouvi o paciente direito e eu não levei em consideração os detalhes da doença. Depois que eu faço o diagnóstico, a terceira etapa é o estadiamento da gravidade. Quão grave é a doença que eu diagnostiquei? É com base nessas informações, se ele está morrendo, qual o diagnóstico e qual a gravidade, que eu traço um plano. A decisão do plano terapêutico vai depender do benefício do que eu quero fazer, do risco, dos custos e da disponibilidade. Esse plano pode ser observar o paciente. Ele tem uma virose, não é grave, daqui a 5 dias você está bom. O plano pode ser investigar mais. Fala, olha, eu já tenho umas hipóteses, mas com base nisso eu não consigo ter certeza, eu preciso me aprofundar. Ou pode ser passar um tratamento. Olha, eu já tenho certeza que você está com infecção urinária, eu vou te passar um antibiótico, um analgésico urinário e você vai ficar bom. Seguindo esses passos, você consegue transformar o conhecimento seu cognitivo numa ação prática que vai auxiliar o seu paciente. A minha pergunta para vocês é, o que motiva vocês a continuar? A mim é estar aqui com vocês e a cuidar das pessoas quando eu atuo como médico. Medicina se faz na prática.